Era uma manhã chuvosa em São Paulo. As ruas movimentadas refletiam o caos típico da cidade, com carros buzinando e pedestres correndo para se abrigar da chuva. No centro da cidade, o Fórum João Mendes, conhecido por abrigar os casos mais polêmicos e importantes da Justiça Paulista, estava mais agitado do que o normal. A tensão na sala de audiência era palpável. No interior do tribunal, advogados vestindo ternos caros trocavam murmúrios e analisavam documentos. No centro da sala, o dossiê. Juiz Joaquim Braga, um homem de 60 anos, conhecido por sua postura rígida e impaciência com formalidades fora do protocolo, revisava os processos do dia. Ele tinha uma presença marcante, cabelos grisalhos bem penteados, óculos de aro grosso e uma expressão que parecia sempre estar franzida, denunciando seu ceticismo natural. Foi nesse ambiente carregado que José Rafael entrou. Ele não poderia destoar mais dos demais presentes. Era um jovem negro, magro, com cerca de 17 anos, vestindo uma camisa social simples e um par de sapatos já gastos. Ele carregava uma mochila preta que parecia pesada, mas a segurava com firmeza. Apesar da simplicidade de sua aparência, José mantinha a cabeça erguida e a postura reta. Os olhares logo se voltaram para ele. Sussurros começaram a circular pela sala. "Quem é esse garoto? O que ele está fazendo aqui?" diziam alguns dos presentes. O contraste entre ele e os advogados engravatados não poderia ser mais gritante. José caminhou até um banco no fundo da sala e sentou-se, ignorando os olhares curiosos. Pouco depois, o juiz Joaquim Braga bateu o martelo, chamando a audiência à ordem. Sua voz ecoou com autoridade na sala. "Vamos começar o julgamento do caso Silva versus Agrosan, uma disputa judicial sobre terras no interior do estado. Solicito a presença do advogado, que representa a parte demandante." Por um momento, houve silêncio. Então, José Rafael se levantou. Calmamente, com passos medidos, ele caminhou até o centro da sala. A cada passo, os murmúrios ficavam mais altos. Quando chegou ao púlpito, colocou sua mochila no chão e disse com firmeza: "Bom dia, Excelência. Meu nome é José Rafael e sou o advogado representante da senhora Marta Silva." A sala ficou em completo silêncio. Os advogados trocaram olhares de descrença e o próprio juiz Braga parou de folhear seus papéis para observar o garoto. Ele ajustou os óculos e olhou para José com um misto de espanto e desdém. "Desculpe, você está dizendo que é o advogado da senhora Marta Silva? Isso é uma audiência real, jovem. Não estamos em um ensaio de teatro. Onde está o verdadeiro advogado?" José permaneceu calmo, seu tom de voz controlado. "Excelência, eu sou o advogado da senhora Marta Silva. Estou aqui para representá-la conforme a lei." O juiz Braga riu, uma risada curta e seca que logo se transformou em sarcasmo. "Isso só pode ser uma brincadeira. Quem deu permissão para essa criança entrar aqui como advogado?" Ele olhou ao redor, buscando apoio nas expressões igualmente perplexas dos presentes. "Vamos, garoto, isso não é um parque para brincar de ser advogado." Nesse momento, uma voz soou do fundo da sala. Era Marta Silva, uma senhora de idade, de aparência humilde. Ela se levantou e disse com firmeza: "Ele é meu advogado, meritíssimo. Foi ele quem aceitou me defender quando ninguém mais quis." O juiz Braga estreitou os olhos, claramente contrariado. Bateu o martelo para silenciar os murmúrios e pediu que José Rafael apresentasse suas credenciais. O jovem abriu a mochila, retirou um envelope lacrado e entregou-o ao oficial do tribunal. Quando o oficial passou os documentos ao juiz, o ambiente ficou novamente silencioso, com todos observando atentamente. Enquanto o juiz analisava os papéis, sua expressão mudou gradualmente de descrença para surpresa. Ele olhou para José e, pela primeira vez, falou sem sarcasmo: "Bem, parece que os seus documentos estão em ordem.
Você é realmente um advogado licenciado. Mas me diga, jovem, como alguém da sua idade conseguiu isso? José encarou o juiz com serenidade e respondeu: com muito estudo, excelência. Mas não. Estou aqui para falar sobre mim. Estou aqui para defender minha cliente. O juiz ficou momentaneamente sem palavras, mas logo recobrou a postura e anunciou: muito bem, já que insiste, pode apresentar seu caso. Mas aviso desde já, não esperem nenhuma condescendência da minha parte. José assentiu, voltou ao púlpito e começou a organizar seus papéis. A sala ainda estava mergulhada em murmúrios, mas ele parecia alheio a tudo. Ele sabia que precisava provar, não apenas ao juiz, mas a todos ali, que estava à altura do desafio. José Rafael nasceu e cresceu em Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo. Era o filho único de Dona Vera, uma mulher batalhadora que criava o menino sozinha desde que o pai de José os abandonou quando ele ainda era bebê. Dona Vera trabalhava como diarista, limpando casas em bairros nobres da cidade e muitas vezes saía antes do amanhecer e só voltava tarde da noite, exausta, mas determinada a dar ao filho um futuro melhor. Desde cedo, José demonstrava ser diferente. Enquanto outras crianças brincavam nas ruas, ele preferia passar horas lendo os poucos livros que a mãe trazia para casa, muitas vezes achados no lixo ou dados por pessoas para quem ela trabalhava. Quando começou a frequentar a escola pública do bairro, rapidamente chamou a atenção dos professores por sua inteligência e curiosidade. Ele não apenas aprendia rápido, mas tinha uma sede de conhecimento que impressionava a todos. Por volta dos 9 anos, José começou a mostrar um talento excepcional para resolver problemas matemáticos e uma habilidade única com as palavras. Um de seus professores, o senhor Arnaldo, notou o potencial do garoto e começou a ajudá-lo, trazendo livros e materiais mais avançados para ele estudar. José, você tem algo especial, garoto. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário, dizia o professor. Aos 12 anos, José participou de uma competição regional de redação e ficou em primeiro lugar, superando alunos de escolas particulares e renomadas. O texto dele, intitulado O Direito de Sonhar, falava sobre a realidade das comunidades e a importância de lutar por justiça. O texto chamou tanta atenção que um jornalista local fez uma matéria sobre ele, o que acabou mudando sua vida. Por conta dessa visibilidade, José conseguiu uma bolsa integral em um colégio de elite em São Paulo. Mas essa conquista veio acompanhada de desafios. No novo ambiente, ele era constantemente alvo de preconceito. Muitos colegas de classe, oriundos de famílias ricas, zombavam de sua origem humilde e do fato de ser o único aluno negro da turma. "O que você está fazendo aqui?" ouviu certa vez de um colega. "Esse lugar não é para gente como você." José, no entanto, nunca permitiu que essas palavras o abalassem. Ele sabia que estava ali por mérito e que sua presença incomodava apenas porque desafiava os estereótipos. "Não importa o que eles pensem", dizia sua mãe, ao vê-lo cabisbaixo em algumas noites. "Você é meu orgulho, meu gênio, e vai muito mais longe do que eles imaginam." Durante os anos no colégio, José se destacou em todas as disciplinas, mas tinha uma paixão especial por debates. Ele se tornou presidente do clube de debates e começou a participar de competições estaduais, sempre defendendo temas relacionados à equidade e justiça social. Foi nessa época que decidiu que queria ser advogado. "Eu quero ajudar pessoas como nós, mãe. Quero lutar pelas pessoas que ninguém escuta", disse ele em uma noite enquanto estudava. Aos 15 anos, José conseguiu entrar em um programa especial de estudos avançados que permitiu que ele concluísse o ensino médio e iniciasse a faculdade de Direito de forma acelerada. Ele frequentava a universidade pública durante o dia e estudava até tarde da noite em casa, sempre determinado a alcançar seu objetivo. Quando se formou,
Com apenas 17 anos, recebeu um reconhecimento especial da universidade por seu desempenho acadêmico brilhante. Mas mesmo formado, os desafios continuaram. Encontrar oportunidades no mercado jurídico sendo jovem, negro e de origem humilde não foi fácil. Ele passou meses entregando currículos e enfrentando olhares de desdém. Mas José não desistiu. Ele sabia que sua maior arma era seu conhecimento e sua determinação. Foi por isso que quando Dona Marta Silva, uma vizinha de longa data de sua mãe, procurou ajuda jurídica, José não hesitou em aceitar o caso, mesmo sabendo que seria difícil. Dona Marta estava enfrentando uma disputa contra uma grande empresa que alegava ter direito sobre o terreno onde ela e sua família viviam há décadas. Sem dinheiro para contratar advogados renomados, ela confiou em José, o menino que crescera ao lado dela e que agora era um advogado formado. "Você acredita que pode me ajudar, José?" perguntou Dona Marta com lágrimas nos olhos. "Não, acredito apenas, Dona Marta. Eu sei que posso", respondeu ele determinado. Assim, José Rafael decidiu que aquela seria a primeira batalha de muitas. Ele sabia que não seria fácil, mas, como em toda a sua vida, estava disposto a lutar contra as adversidades. Era o dia da audiência. O Fórum João Mendes, em São Paulo, estava movimentado. Advogados experientes desfilavam com suas pastas de couro, clientes aguardavam ansiosos e o ar estava carregado de formalidade. No meio dessa multidão, José Rafael entrou na sala de audiência ao lado de Dona Marta Silva. Ele estava vestindo o melhor que tinha, uma camisa social azul, uma calça preta simples e um par de sapatos que sua mãe havia conseguido reformar especialmente para a ocasião. Assim que José atravessou a sala, os olhares se voltaram para ele. Primeiro, curiosidade, depois, incredulidade. Afinal, quem era aquele jovem negro, de aparência tão simples, para estar em um ambiente tão imponente? Dona Marta caminhava ao seu lado, com as mãos tremendo, mas a expressão confiante de José parecia confortá-la. O juiz Joaquim Braga, já sentado em sua posição de autoridade, observava os movimentos com um olhar frio. Ele era conhecido por sua impaciência e não tolerava nada que fugisse às formalidades estritas do tribunal. Quando os presentes se acomodaram, ele bateu o martelo para chamar a audiência à ordem. Caso Silva versus Agrosan. Solicito que os representantes legais se apresentem, anunciou ele em um tom severo. Um silêncio breve tomou conta da sala, e então José Rafael se levantou. Com passos firmes, caminhou até o púlpito. O barulho de suas passadas parecia ecoar em meio aos murmúrios que surgiram assim que ele começou a falar. "Excelência, meu nome é José Rafael. Sou o advogado representante da senhora Marta Silva", disse ele com a voz clara e firme. A sala foi tomada por um silêncio momentâneo, seguido de risos abafados e olhares de surpresa. Os advogados presentes cochichavam entre si, alguns claramente divertidos com o que acreditavam ser uma piada. O juiz Braga ajustou os óculos e estreitou os olhos, como se quisesse confirmar que ouvira direito. Ele cruzou as mãos e inclinou-se levemente para frente. "Desculpe-me, jovem, você está dizendo que é o advogado da senhora Marta Silva?", perguntou com um tom carregado de sarcasmo. "Sim, senhor", respondeu José, sem hesitar. O juiz Braga soltou uma risada seca e olhou ao redor da sala, como se procurasse cumplicidade nos outros. "Isso só pode ser uma brincadeira. Como pode um garoto da sua idade estar aqui se passando por advogado? Onde está o verdadeiro advogado?" Dona Marta, sentada no fundo, levantou-se com um misto de medo e determinação. "Ele é o meu advogado meritíssimo. Foi o único que aceitou me ajudar quando ninguém mais quis." O juiz arqueou as sobrancelhas, claramente intrigado, mas também irritado. "Bem, se é assim, jovem, espero que você tenha provas da sua qualificação. Não estamos aqui para brincar de advogados."
José abriu calmamente sua mochila, tirou um envelope lacrado e entregou ao oficial do tribunal. O silêncio tomou conta da sala, enquanto o oficial levava os documentos até o juiz. Durante esse momento, José manteve a postura ereta, encarando o juiz com serenidade. Quando o juiz Braga abriu o envelope e começou a revisar os documentos, sua expressão mudou gradualmente. Ele passou de cético a sério e finalmente a surpreso. A sala parecia prender a respiração enquanto aguardava a verificação final. Bem, pelo que vejo aqui, você realmente é um advogado licenciado. Está registrado na OAB e tudo parece estar em ordem, disse o juiz, ajustando novamente os óculos. Ele fez uma pausa e olhou para José. Mas me diga, como alguém da sua idade conseguiu isso? Isso não é nada comum. José não se deixou intimidar. Ele respirou fundo e respondeu: Excelência, minha mãe sempre me ensinou que com esforço e dedicação tudo é possível. Eu estudei muito, passei nos exames e cumpri todos os requisitos legais para estar aqui hoje. Mas, com todo o respeito, minha história não é o que está em julgamento hoje. O que importa aqui é garantir que minha cliente tenha justiça. O juiz Braga franziu o senho, claramente desafiado pela confiança do jovem. Muito bem, se você está tão confiante, pode continuar. Mas saiba que não espero nada além de profissionalismo aqui. Não farei concessões por sua idade ou qualquer outra coisa. José assentiu calmamente, voltou ao púlpito e começou a organizar seus papéis. Os olhares ainda estavam sobre ele, alguns de desdém, outros de surpresa. Mesmo sob toda essa pressão, ele mantinha a compostura. Ele sabia que a maior prova ainda estava por vir. Dona Marta o observava do banco de trás, as mãos ainda trêmulas, mas com uma nova esperança brilhando em seus olhos. Ela sabia que José era jovem, mas também sabia que ele era sua melhor chance contra a poderosa AgroSan. Com a permissão do juiz Joaquim Braga, José Rafael ajeitou seus papéis no púlpito, mantendo a postura firme. A sala ainda estava repleta de murmúrios, mas ele parecia imune a qualquer provocação. O caso que defendia era delicado. A senhora Marta Silva, uma idosa humilde, enfrentava uma disputa com a AgroSan, uma poderosa empresa agrícola que alegava possuir o terreno onde ela morava com sua família há mais de 30 anos. José iniciou sua apresentação com uma voz clara e objetiva. Excelência, hoje represento uma cidadã que dedicou toda a sua vida ao trabalho e à família. O terreno em questão pertence à senhora Marta Silva, desde que foi adquirido por seu falecido marido, mas agora está sendo injustamente reivindicado por uma empresa que usa sua influência e poder para tentar tirá-lo dela. Ele levantou um documento que havia separado previamente. Aqui tenho o registro original da propriedade, que demonstra que a senhora Marta Silva e sua família possuem a escritura do terreno desde 1992. José começou a distribuir cópias do documento, explicando calmamente cada detalhe técnico. Ele citou os artigos do Código Civil Brasileiro relacionados ao direito de propriedade e apresentou evidências de que a AgroSan estava tentando manipular documentos para invalidar a posse legítima da idosa. Enquanto falava, sua argumentação era clara e precisa. Ele não usava palavras rebuscadas ou complicadas, mas conseguia ser técnico o suficiente para impressionar. Mesmo aqueles que tinham sorrido com desdém quando ele se apresentou, começaram a prestar atenção. Além disso, Excelência, continuou ele, levantando outro papel, aqui está uma perícia independente, que confirma que os documentos apresentados pela AgroSan possuem irregularidades. Há indícios claros de adulteração na assinatura do suposto vendedor original. Essa prova confirma que a intenção da empresa era fraudar o direito de posse da minha cliente.
O juiz Braga, que no início mal escondia o desdém, começou a inclinar-se em sua cadeira, analisando os documentos com mais atenção. Ele fez um gesto para o advogado da AgroSan, que imediatamente se levantou. Com todo o respeito, Excelência, começou o advogado da empresa, Marcos Tavares, um homem de meia idade com um terno impecável e um sorriso condescendente. Este caso é mais complexo do que o Sr. Rafael tenta fazer parecer. A AgroSan adquiriu o terreno de maneira legítima e toda a documentação está regularizada. Além disso, devo dizer que a defesa apresentada por ele carece de experiência. Ele lançou um olhar de superioridade para José antes de continuar. Este jovem advogado pode ser dedicado, mas claramente simplifica uma questão que envolve nuances jurídicas profundas. Não estamos aqui para discursos emocionais. Estamos aqui para analisar fatos legais. José ouviu calmamente, sem interromper. Quando Marcos terminou, o juiz olhou para José e fez um gesto para que ele respondesse. Agradeço a colocação da defesa, disse José em um tom firme, mas respeitoso. No entanto, insisto que o que estamos apresentando são fatos objetivos. As provas que entreguei a este tribunal mostram que a senhora Marta Silva tem a posse legítima do terreno e as irregularidades nos documentos apresentados pela AgroSan são claras. A questão não é sobre experiência, mas sobre justiça. A sala foi tomada por um leve murmúrio. A resposta calma e direta de José havia deixado alguns surpresos. Ele então continuou. Não podemos ignorar que o poder econômico da AgroSan está sendo usado como arma para intimidar uma cidadã comum, alguém que não tem os mesmos recursos financeiros ou influência. Este tribunal existe para proteger os vulneráveis e assegurar que ninguém seja privado de seus direitos. José seguiu apresentando depoimentos de vizinhos que corroboravam a presença contínua de Dona Marta no terreno desde a década de 1990, além de documentos complementares que reforçavam a posse legal dela. Cada ponto era defendido com clareza e objetividade, como se ele tivesse nascido para estar ali. O advogado Marcos tentou interrompê-lo várias vezes com questões técnicas, mas José respondeu a cada uma delas com calma, mostrando que tinha feito sua lição de casa. Aos poucos, até mesmo aqueles que o subestimavam começaram a reconhecer que ele não era apenas um jovem talentoso. Ele era um profissional preparado. O juiz Braga, que até então observava com ceticismo, começou a fazer perguntas. José respondeu a cada uma delas com precisão, deixando claro que dominava não apenas o caso, mas também os fundamentos jurídicos necessários para defendê-lo. Muito bem, senhor Rafael, disse o juiz finalmente. Eu devo admitir que sua argumentação está muito bem embasada, mas eu ainda tenho uma dúvida. Se a posse da propriedade é tão clara quanto o senhor diz, por que este caso chegou ao tribunal? José respirou fundo e respondeu. Excelência, o caso chegou a este tribunal porque a AgroSan utilizou sua influência e recursos para criar atrasos no processo e pressionar minha cliente a desistir. Mas Dona Marta Silva não desistiu, e eu estou aqui para garantir que a justiça prevaleça. A resposta direta de José pareceu impressionar o juiz. Ele assentiu lentamente e o murmúrio na sala se intensificou. Até mesmo Marcos Tavares parecia incomodado com a confiança de José. Mas José sabia que a batalha estava longe de terminar. Ele havia ganhado a atenção do tribunal, mas agora precisava garantir que suas provas fossem suficientes para vencer o caso. O ambiente no tribunal estava eletrizante. Após a apresentação meticulosa de José Rafael, todos os olhares estavam fixos no jovem advogado. Ele havia ganhado a atenção do juiz Joaquim Braga e desafiado a defesa experiente de Marcos Tavares, que agora parecia mais tenso do que confiante. Mas o momento mais decisivo ainda estava por vir.
Senhor Tavares, o tribunal concede à defesa a oportunidade de apresentar qualquer evidência adicional ou contestação ao que foi apresentado até agora, declarou o juiz com um tom neutro, mas atento. Marcos Tavares, em um esforço para recuperar terreno, levantou-se e ajustou os óculos com as pontas dos dedos. Ele fez uma pausa, como se calculasse cuidadosamente cada palavra. Excelência, eu gostaria de enfatizar que este caso não é tão simples quanto o senhor Rafael tenta fazer parecer. Embora ele tenha se mostrado muito articulado, a questão central aqui é a autenticidade dos documentos apresentados por ambas as partes. E, como sabemos, é necessário um profundo conhecimento técnico e experiência para lidar com essas nuances. Ele lançou outro olhar condescendente para José, tentando desestabilizá-lo. Com todo respeito, Excelência, devemos nos perguntar se o senhor Rafael realmente entende a complexidade deste caso ou se estamos diante de um discurso bem ensaiado, mas vazio. A tensão na sala era palpável. O juiz Braga olhou para José e fez um gesto para que ele respondesse. José respirou fundo, controlando as emoções que surgiam dentro de si. Ele sabia que Marcos Tavares não estava apenas questionando suas provas. Ele estava questionando sua legitimidade, algo que José enfrentara ao longo de toda a sua vida. Excelência, começou José, com a voz calma, mas carregada de determinação. Meu trabalho aqui é apresentar fatos, e os fatos mostram claramente que os documentos apresentados pela AgroSan contêm irregularidades graves. Não se trata de um discurso ensaiado, como insinuou a defesa, mas de evidências concretas que foram verificadas por especialistas. Ele levantou um dos documentos e caminhou em direção à tela de projeção que estava no tribunal. Permita-me mostrar, mais uma vez, as inconsistências na assinatura do suposto vendedor. Aqui, ele apontou para a assinatura. Vemos uma diferença gritante entre esta assinatura e outras assinaturas autenticadas do mesmo indivíduo. Isso é mais do que uma irregularidade. É uma evidência de má-fé. O silêncio tomou conta da sala enquanto José explicava cada detalhe, usando uma linguagem técnica o suficiente para impressionar o tribunal, mas clara o bastante para que todos entendessem. Ele citou artigos específicos do Código Civil brasileiro, reforçando que a manipulação de documentos configurava uma tentativa de fraude. Mais do que isso, Excelência, continuou José, agora voltando-se para o juiz. Este caso não é apenas sobre documentos ou propriedade, é sobre um princípio básico de justiça. Minha cliente, Dona Marta Silva, dedicou sua vida a este terreno. Ela criou seus filhos aqui, plantou árvores, cuidou da terra. Não é apenas um pedaço de chão para ela, é a história de sua família. José fez uma pausa, deixando que suas palavras ressoassem na sala antes de concluir. Excelência, o que está em julgamento aqui é mais do que uma propriedade. É a dignidade de uma cidadã brasileira que confiou no sistema jurídico para protegê-la. O juiz Braga apoiou o queixo em uma das mãos, pensativo. Ele parecia avaliar não apenas as palavras de José, mas também o impacto que elas tinham no caso. Quando Marcos Tavares tentou falar novamente, o juiz levantou a mão, indicando que ele deveria esperar. Senhor Tavares, vou dar um tempo para revisar as evidências apresentadas por ambas as partes antes de tomar minha decisão. Este tribunal entrará em recesso por 1 hora. Assim que o juiz saiu da sala, o murmúrio voltou. Muitos dos presentes começaram a discutir a força dos argumentos de José. Alguns advogados mais velhos, que inicialmente haviam rido dele agora, olhavam para o jovem com respeito. Dona Marta aproximou-se de José e segurou sua mão. Obrigada, meu filho. Não importa o que aconteça. Você já fez mais por mim do que eu poderia imaginar. José sorriu, apertando a mão dela. Dona Marta, nós ainda não terminamos. Vamos até o fim. Após o intervalo, o tribunal retomou.
O juiz Braga entrou com uma expressão séria e se sentou. Ele bateu o martelo, pedindo silêncio. Após analisar cuidadosamente as provas apresentadas e ouvir os argumentos de ambas as partes, este tribunal chegou a uma decisão. A autenticidade dos documentos apresentados pela AgroSan foi seriamente questionada, enquanto as evidências trazidas pela parte demandante foram consistentes e bem fundamentadas. Portanto, decido a favor da senhora Marta Silva. A propriedade permanece em seu nome. A sala explodiu em murmúrios e exclamações de surpresa. Dona Marta começou a chorar de alegria e abraçou José com força. O juiz, então, olhou diretamente para José e, pela primeira vez, falou em um tom mais suave. Senhor Rafael, devo admitir que, no início, tive sérias dúvidas sobre sua capacidade, mas hoje você provou que o talento e a dedicação podem superar qualquer preconceito. Este tribunal agradece por nos lembrar do verdadeiro propósito da justiça. José assentiu, visivelmente emocionado, mas mantendo sua compostura. Ele sabia que aquele momento era mais do que uma vitória judicial. Era um marco em sua luta contra os preconceitos que enfrentava desde sempre. O veredito do juiz Joaquim Braga ecoava na mente de todos presentes no tribunal. O jovem advogado José Rafael não apenas havia vencido o caso, mas também mudado a percepção daqueles que inicialmente duvidaram dele. O nome de José Rafael já começava a ser murmurado pelos corredores do Fórum João Mendes, não apenas como um advogado talentoso, mas como um símbolo de determinação e superação. Dona Marta Silva, ainda emocionada, enxugava as lágrimas enquanto agradecia ao jovem. Você não salvou apenas minha casa, José. Você salvou a minha história, o legado da minha família. Que Deus abençoe você, meu filho. José sorriu com os olhos marejados, mas manteve a postura profissional. Dona Marta, sua luta é a de muitas pessoas. Eu só fiz o que era certo e quero continuar fazendo isso por todos que precisam. Conforme ele recolhia seus papéis, vários advogados que antes o ignoraram começaram a se aproximar parabenizando-o. Até mesmo Marcos Tavares, o experiente advogado da AgroSan, veio até José com um semblante mais humilde. Preciso admitir, Rafael, subestimei você. Hoje aprendi uma lição que nunca esquecerei, disse Tavares, estendendo a mão. José apertou sua mão e respondeu, com humildade. Todos estamos aqui para aprender, Sr. Tavares. Agradeço pela oportunidade de defender minha cliente. Nos dias que se seguiram, a história de José Rafael começou a circular em jornais locais e nas redes sociais. Matérias destacavam o jovem advogado da periferia que enfrentou gigantes no tribunal. A história rapidamente ganhou tração, inspirando jovens de todo o Brasil que se viam refletidos em José. Mensagens começaram a chegar para ele através das redes sociais. Uma delas, de uma jovem chamada Luana, chamou sua atenção. José, minha família vive em uma situação difícil e às vezes sinto que meus sonhos de estudar e mudar nossa realidade são impossíveis. Mas depois de ouvir sua história, percebi que a gente não pode desistir. Obrigada por ser uma inspiração. José respondeu a cada mensagem, incentivando jovens a persistirem em seus sonhos e acreditarem que a educação é a chave para transformar realidades. Com a repercussão do caso, José decidiu dar um passo além. Ele criou um projeto chamado Justiça para Todos, que oferecia assistência jurídica gratuita para pessoas de baixa renda e mentorias para jovens interessados na área de direito. Em parceria com advogados voluntários e universidades, o projeto começou a organizar workshops em comunidades periféricas, mostrando aos jovens que o conhecimento poderia ser uma arma poderosa contra as injustiças. Durante o primeiro evento do projeto, José falou para um grupo de jovens e adultos. Eu também já fui subestimado. Já me disseram que o meu lugar não era aqui,
mas eu provei que nosso lugar é onde lutamos por ele. Quero que vocês saibam que são capazes, que têm valor e que podem mudar suas histórias. Meses depois do caso, José recebeu uma ligação inesperada. O juiz Joaquim Braga o convidou para um evento no Fórum João Mendes. Ao chegar, José foi surpreendido por uma cerimônia em sua homenagem. O juiz, com um semblante menos severo, discursou diante de uma plateia de advogados, juízes e estudantes. Quando conheci o Sr. Rafael, admito que fui cético, mas hoje posso dizer com orgulho que ele me ensinou algo fundamental. A justiça não se mede pela idade, pela aparência ou pela origem de quem a defende. Este jovem é um exemplo do que todos deveríamos buscar na nossa profissão. O juiz entregou a José uma placa de reconhecimento com os dizeres: por sua dedicação à justiça e pela inspiração que trouxe a muitos. Apesar do reconhecimento, José nunca se esqueceu de quem sempre acreditou nele, sua mãe. Em uma tarde tranquila, voltou para casa com um buquê de flores e a placa de reconhecimento nas mãos. Dona Vera, que o esperava, com um sorriso orgulhoso, o abraçou com lágrimas nos olhos. Isso é para você, mãe, disse José, entregando a placa. Nada disso seria possível sem você. Dona Vera respondeu: eu sempre soube que você era especial, meu filho, mas o mais bonito de tudo é o coração que você tem. Não é só pelo que você faz, mas pelo porquê você faz. Com o passar dos anos, José Rafael continuou sua carreira brilhante como advogado e mentor. Sua história não foi apenas sobre vencer um caso, mas sobre quebrar barreiras, inspirar mudanças e mostrar que o talento e a determinação não têm cor, idade ou origem. Em uma entrevista para um programa de TV, José resumiu sua jornada com palavras que ressoaram em todo o país. Justiça para mim não é só uma profissão, é uma missão. E cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, por menor que pareça. Minha história é só o começo. Espero que ela inspire muitos outros a continuarem lutando, não importa os obstáculos. Pegadito, más pegadito, quédate un ratito, para bailar pegadito. Hola Lucho, ¿cómo estás? Más pegadito, quédate un ratito. Vives del engaño, la actriz. ¿Saben qué? No encontró ni una vaca. Oye, pero ¿qué pasa? No, pues que me están difamando y a mí me da rabia que me difamen. Eso es lo que pasa. No tolero difamaciones en el chat. Ni una sola vaca, ¿se dan cuenta? Oye, ¿qué hice? ¡Una ardilla! Se va a acabar la ley del hielo, chiquillos, cuando encuentre una vaca. ¿Me escucharon? Encuentro una vaca y se acaba la ley del hielo. Y espero que se comporten, porque si no, volveré a hacer la ley del hielo. Esa va a ser mi forma de castigarlos cuando se porten mal conmigo. No los voy a banear. Cuando el castigo no sea suficiente para banearlos, no los voy a banear, pero les voy a hacer la ley del hielo. All this money on me, it feels amazing. I don't wanna
Dancing, dancing. Oh, esto está súper mágico. Igual nos podemos venir para acá. Aunque ya estuvo gente aquí. Estoy buscando... me falta uno de cuero para hacerme una mochila. No me sirve para nada. Esta tontera. I really like your body. I really like your body. I cannot control my body. Pero no encuentro ni una vaca, yo no sé por qué. No mira, ovejas y esta loca de remil cojones que son unas ladronas. Te quiero con mi talancha. Porque quiere entrar a mi pieza y no lo voy a dejar. Ah, está en mi pieza. ¡Ay, mira! ¿Y cuál es la gracia? Encontrar el de 4, ¿cierto? Pero solo hay de 3. ¿Habrá posibilidad de encontrar el de 4? Pareciera que no. Bueno, los devuelvo. Tú. Bueno. I really like your body. I really like your body. I really like it now. ¿Qué tan lejos está esto del spam? Esta persona está cerca de mis cosas. Se fue la Martu. Está esta gente acá. Pero yo creo que me voy a ir a... Voy a buscar mi independencia. To the left, to the right, to the front, go, yeah, yeah, I know, that's right. Solo necesito una vaca. Una te pido. Me voy a volver loca. Mira, cabrón. ¿Tú tenías una vaca o no tenías una vaca? Explícame. Apóyate en esto. ¿Qué hay a tener vos? ¡Uy, ese árbol! Ya, si quieres salir de cochete, ya. Sale. Au. ¡Ah! Cabrón, ¿dónde cojones tienen las casas aquí? Para pam. La 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 la. Everybody's going to the party, having a good time. ¿Qué es esto? Garras de rapidez. Disminuye el tiempo de espera cuando pegas. ¿Y esto cómo me lo pongo? Ah, no, mira, ahora soy... ¿Qué clase de...? ¿Cómo se dice? Ah, chao. No sé. Lo bueno es que pego más rápido. Para pam. Un caballo me dará lo que quiero. Me va a dar un poco de pena, chicos, pero necesito comprobar. Me dolió, chicos, pero me dio lo que necesitaba, así que fue worth.
Y me parece que nos vamos a quedar por aquí. Onda, me gusta aquí, así que voy a ir a buscar mis cosas. Hay un creeper ahí, una polla. No sé qué tan rápido funciona esto, pero bueno. Ya déjenme, fue por el bien común. And where the fuck are you? Where the fuck are you? Where the fuck are you? Why do they always send the bar? 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 Espérense, a ver, ¿dónde estamos nosotros? Oh. Allá están mis cosas. Necesito ir para allá. Y para acá está mi casa. Entonces... Viste, mira, aquí estaba viendo yo, me parece un lugar bastante... Aunque aquí es como... Pienso. Amiga, ¿por qué silencias todo? ¿Cómo que silencio todo? ¿Qué silencié? ¿Qué silencié? ¿Cómo que? ¿Qué hice? Uy. Oye, la Martu se fue, ¿ya no está jugando? ¿Vas a vivir cerca de la Martu? Quiero, pero la Martu está en un lugar complicado. No, ¿por qué cerró stream? You know you love me. Seas así. Ahora podemos hablar, chiquillos. Ya se acabó el voto de silencio porque ya encontré cuero. Y yo dije que cuando encontrara cuero iba a volver a hablarles. Entonces ahora podemos hablar de nuevos. De nuevos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo? Actualiza, más actualiza.